dia a todos e a todas que nos acompanham nesta videoconferência de resultados da Randon Corp. No evento de hoje serão apresentados os destaques e resultados do primeiro trimestre de 2024. Antes de iniciarmos, eu recordo que esta videoconferência conta com tradução simultânea para o inglês e com interpretação em Libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar somente com o áudio do tradutor, selecione a opção Mute Original Audio. Este evento está sendo gravado e a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores, que é o ri.randoncorp.com. Te convidamos também para participar da pesquisa de satisfação que pode ser feita pelo link junto à plataforma. Com base nos comentários enviados por vocês, realizamos algumas mudanças no formato da videoconferência de hoje, buscando otimizá-la e adequá-la às necessidades de vocês. Por isso, participem! Passando para a agenda do dia, iniciaremos com a mensagem do nosso CEO, Sérgio Carvalho. Na sequência, o CFO e DRI Paulo Prignolato trará os principais destaques do trimestre e o diretor de Finanças e DRI, Esteban Angeletti, abordará com mais detalhes os resultados do período. Após as apresentações, teremos nossa sessão de perguntas e respostas, em que também estarão conosco o diretor de RI da Fras-le Mobility, Emerson de Souza, e nosso gerente de Finanças RI, Davi Coimbra Siquete. Para participar da sessão de perguntas e respostas, basta clicar no botão Q&A na barra inferior da tela ou enviar a sua pergunta por WhatsApp. Você pode indicar a sua participação a qualquer momento, seguindo as orientações que estão na tela. Caso não tenhamos tempo de responder a todas as perguntas ao vivo, entraremos em contato após o encerramento. Antes de passar a palavra aos nossos executivos, eu recordo que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eu convido agora o nosso CEO, Sérgio Carvalho, para dar início às apresentações. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por estarem conosco em mais uma videoconferência de resultados da Randon Corp. Iniciamos 2024 com um ambiente de negócios positivo, com a retomada de um dos mercados mais importantes para nós, o de caminhões, e no qual os segmentos de semi-reboque e de reposição se mantiveram com uma boa demanda. O ponto de atenção é o mercado externo, que está passando por um momento de redução de volumes, especialmente no segmento de semi-reboques nas regiões da América Latina e dos Estados Unidos. Mas sabemos que atuar no exterior é uma jornada, razão pela qual seguimos com um plano de internacionalização de nossas verticais, já que muitas oportunidades nos esperam em outras geografias. Nesse início de período, realizamos alguns projetos importantes para o futuro da Randon Corp, como a atualização do nosso sistema ERP e a readequação de algumas plantas industriais, como as da vertical montadora. Esses movimentos, aliadas às férias coletivas e ao calendário do ano, impactaram nossas operações, resultando em 6 dias úteis a menos que o primeiro trimestre de 2023 e, por consequência, afetando os nossos comparativos, que serão explicados pelo Paulo e pelo Esteban a seguir. Gostaria de destacar também as ações importantes para a nossa solidez financeira, como as captações que estamos realizando, principalmente para alongar o prazo da nossa dívida e reduzir o seu custo médio. Nossos mercados de atuação seguem com boas perspectivas e os fatores macroeconômicos do mercado doméstico estão favoráveis. É um ano da Fenatran em que os negócios são bastante impulsionados. Vamos inaugurar nossa planta da Castertech em Mogi Guaçu, que adicionará receitas ainda esse ano, que está sendo estruturada para ser o estado-da-arte em automação. Estamos reorganizando processos, investindo em eficiência operacional para ficarmos ainda mais produtivos em nossas fábricas. Produtos inovadores lançados recentemente, que têm ganhado momento, como o ESIS, tendem a ganhar velocidade nos próximos trimestres. E temos vários projetos em andamento que não posso dar muitos detalhes, mas que irão se concretizar ainda nesse ciclo. Estamos confiantes que terminaremos esse ciclo com muitas conquistas. Nesse primeiro trimestre, também comemorando 2 datas muito importantes para a Randon Corp.
A Randon, nossa vertical montadora, completou 75 anos. E a nossa Fras-le, da vertical controle de movimentos, que chegou aos seus 70 anos. Falando da Randon, temos uma história de grande protagonismo e que deu início a um conglomerado que resulta na Randon Corp, como conhecemos hoje. Foi e é por meio da Randon e da força da sua marca que a companhia cresceu, conquistou clientes no mundo inteiro. E essa unidade abriu muitas portas, não só para os seus produtos, mas também para as demais empresas do grupo, principalmente as autopeças e serviços financeiros. Passando para a nossa Fras-le, marca pioneira da Fras-le Mobility, comemoramos os seus 70 anos com uma atuação forte e de destaque no segmento de reposição. É líder nos mercados em que atua, com marcas icônicas que honram um legado de pioneirismo, dinamismo, segurança e sustentabilidade. A Fras-le tem colhido frutos da assertividade da sua estratégia de expansão, com resultados consistentes e resilientes. Seguimos acreditando e investindo nessa controlada, que é um case de muito sucesso para nós. Antes de encerrar, eu gostaria de expressar minha solidariedade a todas as pessoas afetadas pelos desastres naturais no Rio Grande do Sul que se encontram em estado de calamidade pública. Mais do que impactos materiais, estamos preocupados em preservar a vida e a segurança das nossas pessoas e de seus familiares, razão pela qual temos instituído uma série de medidas, além de oferecer serviços e canais de apoio a todos os afetados pelas chuvas. Também estamos apoiando na reconstrução do Estado por meio do Instituto Elisabetta Randon, e nós trazemos na tela os dados do Instituto aos que desejarem contribuir com essa causa. Como sempre, nos comprometemos a manter todos os nossos stakeholders atualizados sobre os desdobramentos desse cenário de maneira transparente e tempestiva. Temos certeza de que o Estado irá se recuperar e sair dessa situação mais forte e unido. Eu passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação. Bom dia a vocês que nos acompanham nesta videoconferência de resultados. Faço minhas as palavras do Sérgio. Estamos solidários e atuando com todo o empenho para minimizar ao máximo os impactos das enchentes nas vidas e na segurança das pessoas e das comunidades onde atuamos. Seguiremos assim, cientes do nosso papel e da nossa responsabilidade com a sociedade. Falando agora do que vivenciamos no ambiente de negócios, no primeiro trimestre de 2024, eu destaco alguns fatores importantes para a demanda. A taxa Selic apresentou queda no trimestre, atingindo o patamar de 10,75% ao ano, estimulando a economia doméstica com a redução dos custos de financiamento. A inflação se apresentou estável e os preços dos insumos produtivos não tiveram alteração significativa. Quanto ao câmbio, o dólar atingiu a cotação de R$ 5,00 ao final do trimestre, e este patamar é saudável aos nossos negócios. Por fim, sobre a expectativa de safra para 2024, ressaltamos que ela deverá ser a segunda maior colheita da história, apesar das secas no centro-oeste do país no início do ano. Com isso, não observamos impactos negativos do setor do agronegócio durante o primeiro trimestre, mas estamos atentos a possíveis mudanças de cenário e seus efeitos. Falando mais especificamente sobre os números do mercado de veículos comerciais, vocês podem observar nos dados em tela que houve recuperação importante na produção de caminhões do país nesse trimestre. As montadoras reativaram turnos produtivos e estão com boa carteira de pedidos. Nas vendas, ainda observamos queda no comparativo com o primeiro trimestre do ano anterior, mas isso ocorreu principalmente pelo alto nível de estoques de veículos com motorização Euro 5 no início do ano passado. Os semi-reboques permaneceram com boa demanda no mercado doméstico, levemente superior ao mesmo período de 2023. O que tem impulsionado esse segmento são as vendas para o agronegócio, especialmente do produto graneleiro quarto eixo e a continuidade da renovação de frota de tanques. O ponto negativo para estes dois segmentos são as exportações, a desaceleração da demanda do mercado norte-americano e de alguns países da América Latina. É o principal fator para a queda de volumes enviados ao exterior a partir do Brasil. Sobre o segmento de reposição, o mercado se manteve em bom nível,
com as vendas de veículos novos no país ainda em patamar baixo, por fatores como o alto custo de aquisição e de financiamento. A demanda do mercado de seminovos permaneceu aquecida. Trazemos na tela agora os principais indicadores do primeiro trimestre de 2024. Sem dúvida, o que mais impactou os comparativos foi o menor número de dias úteis no trimestre, pela atualização do nosso ERP, reorganizações de fábrica e feriados. Sem esses efeitos, a nossa receita líquida por dia efetivamente trabalhado foi 5,2% superior ao primeiro trimestre do ano anterior. Nossas margens também foram impactadas pelo trimestre mais curto, além do aumento da provisão de contingências, que afetou negativamente em 1 ponto percentual o EBITDA. Não fosse esse impacto, o avanço da nossa margem EBITDA consolidada frente ao quarto trimestre de 2023 teria sido de 3,7 pontos percentuais. Quanto ao lucro líquido, destacamos que sua queda é explicada pelos fatores já mencionados, aliada à maior distribuição aos minoritários e mudança da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social por redução das estimativas de recuperação de créditos tributários sob prejuízos fiscais. Saindo dos resultados econômicos e indo para os financeiros, temos movimentos importantes para compartilhar. Com relação ao nosso endividamento, atuamos para reduzir o custo médio de nossa dívida e alongar o prazo médio de pagamento, além de diversificar as fontes de financiamento. Nesse sentido, realizamos 2 captações no primeiro trimestre de 2024, que nos possibilitaram avançar nesses indicadores. Uma captação com o BNDES em janeiro, com linhas de incentivo à exportação, e a outra com a IFC, divulgada por meio de fato relevante e já explicada na última videoconferência de resultados. Mais recentemente, em abril, anunciamos uma nova emissão de debêntures, já mencionada pelo Sérgio, que vai nos possibilitar melhorar ainda mais o perfil da nossa dívida e o cronograma de amortização. Em tela, apresentamos o histórico da dívida líquida sem o Banco Randon, onde vocês podem observar que nos últimos 12 meses passamos de 2,5 bilhões para 1,9 bilhão de reais. A alavancagem se manteve controlada e em baixo patamar ao longo de todo o período, demonstrando o nosso compromisso com a solidez financeira. Falando sobre nossa base acionária, destaco que atingimos um número expressivo de investidores, próximo a 53 mil, apresentando um crescimento de 10% frente ao final do ano anterior. O perfil segue muito parecido com o encerramento do exercício passado, com destaque para a crescente participação dos estrangeiros. Nosso market cap foi de 4 bilhões de reais no final do trimestre, avanço de quase 72% em comparação ao fechamento do primeiro trimestre de 2023. Outro ponto que quero destacar é o nosso histórico de pagamento de dividendos. Além de sermos uma empresa de crescimento de receitas e margens, também somos uma empresa de valor. Relativo a 2023, distribuímos 46% do lucro líquido, nível superior ao mínimo estabelecido em nosso estatuto, que é de 30%. Também quero aproveitar esse momento para agradecer aos analistas e investidores que votaram para que nossa reunião pública de 2023, o Randon Corp Day, ficasse entre as 10 mais bem avaliadas pela APIMEC, nossa parceira de longa data. A data do nosso próximo evento já está definida e acontecerá em 19 de junho, em São Paulo. Em breve, nosso time de RI vai divulgar o Save the Date oficial, mas já convido vocês a participarem. É um momento muito rico em que compartilharemos informações fundamentais sobre a nossa companhia e nossa estratégia. Passo agora a palavra ao Esteban para dar sequência às apresentações. Bom dia, que bom estar com vocês em mais uma videoconferência da Randon Corp. A partir deste trimestre, nós optamos em abrir aqui os indicadores consolidados, detalhando em cada um deles os principais destaques das verticais. Como a Carol nos trouxe no início da videoconferência, acolhemos as sugestões de vocês e essa mudança faz parte disso. Começando pela receita líquida, o Paulo já nos trouxe alguns dados sobre o seu desempenho. Nossa receita atingiu 2,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024, o que representa uma queda de 4,5% no comparativo com o mesmo período do ano anterior.
De modo geral, o principal fator de impacto no comparativo trimestral foi a redução de dias úteis. A atualização do RP, além de exigir a parada das operações na primeira semana de janeiro, também provocou impactos nas semanas seguintes, relacionados à utilização dos sistemas vinculados à produção, em especial na vertical montadora, que afetaram o ritmo produtivo no período. Trazemos na tela agora alguns gráficos que demonstram a distribuição da receita líquida por vertical e por setor. Como vocês podem observar, foi um trimestre bastante equilibrado no que tange a representatividade das receitas, com aproximadamente 30% cada vertical industrial e 10% para serviços e tecnologia. Os setores responsáveis pela maior parte das nossas receitas, por ordem de relevância, foram reposição, agronegócio, indústria e mercado externo. Ao observar o gráfico causal na parte inferior da tela, verificamos as variações de receita do primeiro trimestre de 23 para o primeiro trimestre de 24, por setor, as quais eu destaco. O segmento industrial, que teve crescimento das vendas principalmente pela boa demanda de tanques, com a renovação de frotas. Os serviços, que cresceram especialmente por aumento das receitas de consórcios, devido à expansão da base de crédito e também pela adição das vendas da ADB. A mobilidade urbana, que avançou pelas vendas de autopeças para o segmento de ônibus. O agronegócio, que foi afetado principalmente pela menor disponibilidade de produtos da montadora, pelos fatores que já mencionamos. A reposição, que tem a redução explicada especialmente pela diminuição dos dias úteis, que impactaram o faturamento no trimestre. E o mercado externo, que sem dúvidas apresentou a maior queda devido à desaceleração das vendas de semi-reboques para os Estados Unidos e pela redução das exportações de vários de nossos produtos para países da América Latina. Estamos trabalhando em alternativas para mitigar estes impactos, buscando outras frentes de receita, dado que neste momento não há sinais de retomada nas vendas internacionais. Abrindo um pouco mais as receitas internacionais, vocês podem observar pelo gráfico que está na tela a queda da representatividade das regiões que mencionei no comparativo trimestral. No entanto, gostaria de destacar o aumento do EMEA, que se deve principalmente à aquisição da Juratek em março de 2023, agregando receitas importantes para a companhia. Com todo este cenário de mercado externo, o percentual das receitas internacionais sobre a receita líquida consolidada passou de 23% no primeiro trimestre de 23 para 18% no primeiro trimestre de 24. Partindo para o EBITDA e a margem EBITDA, os principais pontos de destaque foram menor diluição de custos fixos devido à redução de dias úteis trabalhados no trimestre, efeitos negativos da queda de receita de mercado externo, que em sua maior parte possuem margem superior às do mercado doméstico, e despesas não usuais relacionadas a provisões de contingência já mencionadas pelo Paulo, que afetaram as verticais montadora e controle de movimentos. Vocês podem observar no gráfico a distribuição do EBITDA consolidado. Sobre os investimentos orgânicos realizados no trimestre, tivemos crescimento principalmente na vertical autopeças. A maior parte deles refere-se às novas plantas na cidade de Mogi Guaçu, da Castertech e da Suspensis. Em controle de movimentos, foram realizados investimentos na Caldeira Verde e na subestação da Fremax, ambos com foco em sustentabilidade, que nos permitirão reduzir nossas emissões de CO2. O grande destaque da vertical montadora foram os investimentos na linha de semi-reboques no conceito modular em Araraquara. Esta linha está em ampliação e novos recursos já estão previstos para este projeto. Assim, encerro nossas apresentações e devolvo a palavra a Carol para iniciarmos nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Esteban, Paulo, Sérgio, pelas apresentações. Mais uma vez agradecemos a todos que estão conosco nessa videoconferência, em especial pelas mensagens que vocês têm nos enviado, se solidarizando então com tudo que estamos vivendo aqui no nosso estado. Estamos abrindo agora a sessão de perguntas e respostas. Para participar, vocês têm as orientações na tela. Nós já temos algumas perguntas na fila, mas vocês podem participar por áudio, por WhatsApp. Fiquem bem aí à vontade. Bom, nossa primeira pergunta vem do analista sell-side do BTG,
Lucas Marchiori. Lucas, obrigada pela tua participação. Pode fazer a tua pergunta. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e também solidarizo aqui com os eventos aí do Estado, né? Dois tópicos para a gente começar. O primeiro, eu queria ouvir de vocês uma atualização sobre o mercado de caminhões. A gente teve uma recuperação aí no Q1, mas queria entender o que é a projeção de vocês ao longo do ano, seja veículos pesados, seja implementos, só para a gente saber o que é a magnitude aí dessa recuperação. Acho que seria legal começar por isso. E segundo, turma, olhando aqui para o ROIC no trimestre, assim, queria ouvir de vocês um pouquinho o que são as principais alavancas de melhora do ROIC ao longo do ano, né? Quais são as verticais, quais são, eventualmente, né, ajustes no capital investido, enfim, quais são as principais iniciativas para acelerar esse ROIC aí ao longo do ano. Acho que seria legal pegar um pouquinho desse ponto. É isso, pessoal. Obrigado. Feito, Lucas, obrigado pela pergunta. Começando pelas considerações aqui sobre o mercado, eu vou pedir para o Sérgio comentar um pouquinho aqui sobre como a gente está enxergando aí a evolução ao longo desses primeiros meses aqui e também a continuidade que a gente vê depois. E, na sequência, eu passo aqui para o Esteban comentar um pouquinho também sobre a questão do ROIC, compartilhado com o Paulo, e aí a gente dá sequência aqui nas duas respostas, tá? Obrigado. Sérgio, por favor, se quiser começar com o mercado. Perfeito. Eu estou com a câmera ligada aqui, mas acho que alguém tem que liberar para mim a câmera, por gentileza, gente. Mas obrigado, Lucas, pela pergunta. A nossa visão, aquilo que se refere a mercados domésticos, em particular de caminhões, eu imagino que a tua pergunta foi mais direcionada a caminhões, né? A nossa visão é bastante positiva para o ano. Nós já mostramos ali os números para o trimestre, mostrando um aumento na produção a níveis substanciais. Só um minutinho que eu ainda estou brigando aqui com um vídeo. Acho que agora está retornando, ok. Mas a nossa visão, Lucas, ela é bastante positiva. Temos um início de ano bastante positivo, as montadoras adicionando capacidade produtiva, programas aumentando, e a nossa visão é que vamos ter um ano no segmento de caminhões e segmento de ônibus, também em decorrência do programa Caminho da Escola, extremamente positivos. E esse início de ano, desse trimestre ou quadrimestre até, eu diria, eles estão bastante alinhados com essa visão. O segmento de semi-reboques doméstico continua num patamar, o Paulo já tocou nesse tema durante a sua fala, bastante positivos também. Temos uma expectativa, nós estamos nos meses mais críticos ali associados ao agronegócio, onde normalmente existe uma pausa, digamos assim, meses de abril, maio, mas a partir daí nós já esperamos ver volumes mais alinhados, digamos assim, com as expectativas no segmento do agronegócio também. Estamos nos sentindo muito confortáveis com relação ao mercado de semi-reboques nessa parte inicial desse ano, então também bastante positivo. Reposição, passagem pelas redes de manutenção, pelas oficinas, continuam em patamares bastante saudáveis. Então, o segmento de reposição, que também é importante para nós, ele também ele é positivo, está positivo. E a nossa preocupação, conforme já falado, tanto pelo Paulo, por mim e pelo Esteban, é a nossa parte internacional. Nós temos todas as nossas exportações ou produções fora do Brasil estão mais centradas nas Américas, quer seja América do Sul, quer seja América do Norte. E a América do Sul, o desempenho das suas diversas economias não tem sido, tem as restrições, as suas dificuldades, isso tem afetado esses segmentos. E no mercado norte-americano, a parte de semi-reboques, o segmento de semi-reboques, que sempre antecede o segmento de caminhões,
Nós já vínhamos esperando, né, um downturn da economia como um todo, e o segmento de semi-box apresentou uma queda muito grande, alguns segmentos, em particular, uma queda bastante significativa. E o segmento de caminhões pesados, ele continua nesse primeiro semestre num bom patamar lá, mas nós já sabemos, o segundo semestre já vai ser um pouco mais complicado. Então, os mercados domésticos, assim, estamos muito positivos, e a nossa preocupação, digamos assim, é com os segmentos internacionais. Tendo dito isso, aproveitando aqui um momento, né, nossa visão de continuar a internacionalização da empresa continua firme. Nós sabemos que momentos, vales e picos de produção fazem parte do negócio. Nós temos uma visão de longo prazo e nós pretendemos sim continuar com todo o nosso processo de internacionalização, Lucas. Obrigado, Sérgio. Lucas, aqui para endereçar a sua segunda parte da pergunta, e obrigado pela pergunta, pela solidariedade também, falando um pouco sobre ROIC. Primeiro, é preciso pontuar aqui, né, nós obviamente sempre buscamos ter um retorno acima do custo de capital, né, do custo de capital investido. Nós temos essa meta aqui, todos os projetos que nós analisamos, essa é uma das premissas que precisam ser verdadeiras para o projeto seguir adiante, né? Desdobrando um pouco o ROIC entre numerador e denominador, né, começando pela parte do denominador, eu acho que eu daria dois destaques aqui, Lucas. Primeiro, o capital de giro, vocês puderam acompanhar que nós tivemos sim um incremento no primeiro trimestre versus o quarto tri do ano passado, mas ele foi em magnitude muito menor do que foi em períodos anteriores, e isso é fruto principalmente de todas as iniciativas que a gente vem tomando ao longo dos anos para reduzir o capital de giro de forma estrutural e não temporária, né? Eu comento com alguns de vocês no mercado, né, nas nossas reuniões, que a Randon Corp é um cruzeiro e você tem que mexer o leme para depois de 3, 4, eventualmente 5 trimestres começar a surtir efeito. E a gente está vendo esse efeito surtindo aí, principalmente no primeiro trimestre. Então, a tendência é que a gente tenha um menor capital investido, contribuindo aí na linha do denominador, principalmente. Em relação a CAPEX, é o que eu comentei, né? A gente sempre busca projetos que agreguem valor para a companhia, que tenham um retorno acima desse custo de capital investido. Vocês também puderam acompanhar aqui no nosso release que no primeiro trimestre nós seguramos em algumas frentes, em algumas verticais, o CAPEX, né? Principalmente para ter melhor certeza e ler melhores os sinais no começo do ano, mas o nosso plano está mantido ao longo do ano, né? E aí, falando principalmente aí na ponta das verticais, o Sérgio endereçou aqui também no speech anterior, no primeiro trimestre, principalmente na vertical montadora, nós tivemos uma combinação de fatores que foram detratores ao resultado dessa vertical, porém, a gente acredita que isso vai ser benéfico indo para frente, né? Investimentos feitos com o RP, com a linha de montagem, a readequação das linhas de montagem, né? Uma nova pintura também, que isso tende a trazer um menor custo de produção, uma maior eficiência fabril, principalmente. Do ponto de vista de Fras-le, vocês devem ter acompanhado o call ontem, né, o earnings call de Fras-le ontem também, mas só corroborando aqui, né, o bom momento em termos de volumes e de passagens nas oficinas, que o Sérgio também comentou, isso tende a sustentar ao longo do ano, né? E aí sim, o principal, talvez, vertical, onde a gente veja crescimento, a gente já viu no primeiro trimestre, é a vertical de autopeças. Quando a gente compara a receita líquida ano contra ano, foi um crescimento aí da ordem de uns 5%, mas quando a gente compara por dia útil, esse crescimento foi bastante superior, foi mais próximo aí a 14% o crescimento por dia útil das verticais, da vertical autopeças, sendo que ela está intimamente ligada à produção de caminhões. Inclusive, ontem a Fábio divulgou
os novos números de produção de caminhões de abril, com um crescimento bastante robusto, na ordem de 60%. Então, isso corrobora o bom momento, né? Acho que o próprio mercado tende a nos ajudar a sustentar esse ROIC ou voltar a esse ROIC acima do custo de capital. Tá? Certo. Muito claro, pessoal. Obrigado a todos aí. Bom dia. Obrigado, Lucas. Bom dia, Lucas. Então, está bem. Vamos para a segunda pergunta, que vem do Gabriel Tinen, analista sell-side do Santander. Obrigada pela participação, Gabriel. Pode fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. São duas do meu lado. A primeira é mais focada em trailers dos Estados Unidos. Se puder dar um pouco mais de corpo sobre vem evoluído essa operação e também um ponto de a questão de volume, tanto de exportação quanto de Hércules, né? Se puder dar mais cor de como estão as melhorias na fábrica, o que esperam nesse mercado, seria ótimo. E um segundo ponto, mais focado aqui no mercado doméstico, ainda em trailers, a gente viu uma grande queda na questão de market share, principalmente ali, acredito que por conta da mudança de ERP, mas eu queria saber um pouco mais se, ao longo desse segundo TRI, como é que vocês têm trabalhado para recuperação? Existe algum movimento adicional que será necessário? Como que tem sido a cabeça para isso? Vamos mandar isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu vou passar essas duas perguntas aqui para o Sérgio. A primeira aqui sobre Hércules, mercado americano, de semi-rebox especialmente, Sérgio, para endereçar. Inclusive, como está as ações que a gente está fazendo na nossa fábrica lá da Hércules. E o segundo ponto também para comentar um pouco sobre essa dinâmica que a gente observou aqui de primeiro trimestre, que o market share ele ficou abaixo aí do usual, né? A gente registrou 23%. Mas como vocês comentaram, a gente comentou alguns impactos, né? Algumas das razões do porquê isso aconteceu. Mas aí, se tu puderes entrar um pouco mais em detalhe e também explorar um pouco para frente o que a gente espera, eu te agradeço. Perfeito. Falando, Gabriel, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Realmente, o mercado, como eu já mencionei, de trailers como um todo norte-americano, ele tende a ser o primeiro a refletir ali as preocupações com a economia. Você vai se recordar que há 2 anos se espera ali uma grande recessão na economia americana, graças a Deus não aconteceu, mas sim um slowdown da economia americana, e o segmento de semi-reboques é o primeiro a refletir isso. E o segmento que nós atuamos ali na Hércules, que é o porta-containers, esse teve uma parada praticamente, uma parada muito grande, muito forte realmente. Então, o que nós fizemos foi nos prepararmos, estamos desenvolvendo outras linhas de produtos, né, plataformas, para participarmos de outros segmentos, e esse projeto está em franco andamento. Nós já estamos vendo os primeiros sinais do mercado de porta-containers, primeiros pedidos de cotação voltando a aparecer, ainda de uma forma incipiente, mas o segmento de semi-box como um todo, ele, como eu citei, ele é o primeiro a entrar num ciclo negativo e também o primeiro a sair. Então, caminhões ainda está entrando, e nós temos aí indicações já um pouco mais positivas que semi-box como um todo, já o net order intake level já está melhorando nos Estados Unidos. Nós investimos muito para melhorar as condições de trabalho, condições de segurança dos nossos colaboradores, para otimizar processos de manufatura, de tal maneira que a nossa operação está muito melhor preparada hoje, ela não tem nenhuma semelhança mais com aquela operação que nós compramos. Ela está muito melhor organizada, como processos, como saúde e segurança por parte dos nossos colaboradores. Então, nós estamos prontos aí para a retomada do segmento americano, como eu citei, com expansão da linha de produtos que nós temos nessa geografia. E as exportações que nós tivemos o ano passado para o mercado americano, também não o estamos fazendo em função dessa condição mercadológica do mercado americano.
A segunda parte da sua pergunta tem a ver com o mercado brasileiro, e nós realmente, nesse trimestre, se nós olharmos nos últimos 12 meses, continuamos ali com uma posição bastante sólida de liderança. Perdemos volume, sim, nesse início de ano, pelas razões já apresentadas. Nós optamos por lançar a versão mais eficiente, mais moderna do nosso IRP. Isso levou a paralisações de produção, o chamado período de escuridão, desde final do ano passado. Então, nós já começamos a perder dias de produção lá em 2024, no final do ano, mas esses no início desse ano. Então, iniciamos o ano com um estoque menor, tivemos menos dias de produção, e uma série de softwares periféricos que conversam com o nosso ERP tradicional, nós tivemos ali dificuldades também. Isso também impactou a nossa capacidade produtiva. Então, nós iniciamos o ano com menos estoque, o mercado se manifestando mais aquecido do que aquilo que nós imaginávamos, e com dificuldades adicionais para a implementação desse software. Tudo isso levou a uma produção menor da nossa parte. Tendo dito isso, tudo isso já foi sanado, todo o realinhamento industrial associados a novas linhas de pintura, tudo isso já foi concluído e nós seguimos em volumes de produção, em níveis de produção substancialmente maiores, e não temos dúvida nenhuma que nossos volumes vão se recuperar e o market share retornará com isso, como já acontecido no ano passado também. Então, permanecemos serenos com relação a essa situação momentânea relativa a market share. Perfeito, Sérgio, obrigado. Foi claro. Obrigado também, Sérgio. Só trazendo aqui também um contexto, a gente recebeu uma pergunta muito similar, do Andrei Morossano, da Lazard, então a gente já endereçou com essa resposta do Sérgio aqui também, falando sobre o mercado norte-americano de traders. Passo caro para ti, Carol. Tá bem. Então, agora nós vamos para a terceira pergunta por áudio, que vem do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco BBI. Muito obrigada, André, pela tua participação. Pode fazer a tua pergunta. Oi, bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se puderem explicar um pouquinho melhor sobre a reorganização do Parque Fabril, um pouquinho do que foi feito e se tem algum impacto positivo em margem já no segundo tri. E a segunda pergunta é especificamente de implementos. Um ponto que chama atenção no tri é que se a gente ajusta a margem, né, de implementos pela provisão lá do trimestre, a margem EBITDA fica estável no tri contra tri, mesmo com essa queda relevante de receita e volume. E olhando o dado de venda de implementos da Associação do Setor, abril já está mostrando um aumento na casa de 27% no ano contra ano. Então, eu queria entender com vocês se, na verdade, a divisão de implementos sem esses efeitos que impactaram o tri já está preparada para um patamar de margem EBITDA mais elevado, talvez na casa de 7% ou mais, já no segundo tri. Obrigado. Perfeito, André. Obrigado pela pergunta. A primeira, Sérgio, eu vou passar novamente para você poder comentar um pouco sobre a questão da reorganização das fábricas, né, os investimentos que a gente tem feito para ampliar a eficiência. E a segunda pergunta passo para o Esteban poder endereçar aqui com relação à questão do primeiro trimestre, da nossa dinâmica de margens. Lembrando que para falar sobre projeções, pessoal, a gente está com a 11ª emissão de debêntures acontecendo, então a gente tem algumas restrições aqui para endereçar projeções aqui para os próximos trimestres, mas a gente vai tentar acomodar dentro do possível aqui, explicando um pouquinho que possíveis benefícios potenciais a gente pode ter nas margens aí com os investimentos que a gente tem feito. Então, Sérgio, começo com você, depois passo para o Esteban a segunda parte da pergunta. Perfeito. Obrigado, André, pela participação, obrigado pela pergunta. André, nós fizemos uma série de ações associadas à expansão de capacidade,
e otimização das nossas unidades fabris dentro da nossa vertical montadora. Então, uma dessas ações tem a ver com uma nova linha de pintura extremamente moderna e produtiva, que tem ganhos não apenas de produtividade, mas também benefícios associados ao meio ambiente, muito bons. Mas, alinhado a isso, nós fizemos também realinhamentos sobre que tipo de produto nós produzimos aonde. E dentro desse realinhamento, nós conseguimos ganhar mais capacidade produtiva. Então, produtos que nós fazíamos em Caxias do Sul, nós estamos fazendo agora em Erechim. Nós, tradicionalmente, produzimos todas as nossas bases aqui em Caxias do Sul, alimentando operações fora. Então, nós iniciamos agora no Sudoeste a produção das estruturas, das bases dos semi-reboques em locais mais próximos do mercado. Isso também está liberando muito mais capacidade para nós aqui na região de Caxias do Sul. Então, as transferência de linhas de produto para outras operações, otimizando o mix, otimizando a produtividade. Investimentos em novas tecnologias e novas metodologias e produção de estruturas e bases em outras localidades, tudo isso é aquilo que nós nos referimos aí com alterações no nosso parque fabril. Obrigado, Sérgio. Eu pego aqui na sequência, André, obrigado pela pergunta. Acho que a minha resposta está intimamente ligada ao que o Sérgio respondeu agora há pouco sobre esses projetos para ganho de eficiência, né? Além disso, né, além do que o Sérgio comentou tanto de automação, né, de equipamentos novos como de reorganização fabril, eu incluiria também a questão de novos produtos, né, como a linha modular, que deixa o produto até 1 tonelada mais leve. Inclusive, nós lançamos ali o Cider, o furgão modular, algumas semanas atrás, com esse apelo, né, de uma melhor eficiência para o nosso cliente. Isso provoca também um impulso, uma motivação para a renovação da frota do próprio cliente. E com isso a gente deve também fomentar e buscar uma retomada do market share. Mas a tua leitura está perfeita, André. Se a gente ajustar a margem da montadora para o não recorrente, né, o efeito não recorrente desse trimestre, ela fica em estabilidade. A gente acredita que daqui para frente, quando a gente adiciona esses ganhos de eficiência, essa automação adicional, isso deve ainda nos ajudar a melhorar ainda mais a margem, né? E, por fim, a última lembrança que eu faço, a gente mostrou hoje, né, no nosso breakdown de receita, como nós estamos equilibrados entre as verticais, né? Cada uma delas representando aí aproximadamente 30%, ou seja, tem os outros 60%, pelo menos, de receita industrial que estão vindo muito fortes, né? Além, é claro, da própria receita de serviços, de automação, de tecnologia, que também tem sustentado a Randon Corp como um todo. Ou seja, fora essa perspectiva de melhoras de margem de montadora, a gente tem o restante do nosso portfólio de negócios contribuindo positivamente. Claro. Obrigado. Valeu, André. Então, vamos para a próxima pergunta. Ela vem da Fernanda Urbano, que é analista sell-side da XP. Bom dia, Fernanda. Obrigada aí pela tua participação. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pelo espaço para fazer pergunta. E a gente também deseja aí segurança para todos os funcionários da empresa que estejam em alguma área de risco aí no Rio Grande do Sul. Acho que vocês já exploraram bem alguns dos pontos que a gente até queria perguntar, mas enfim, pensando aí na parte montadora, queria só fazer um follow-up na questão de competição e de market share, entender se vocês estão vendo alguma pressão de preços maior em algum setor, alguma categoria de produtos diferente, só para pensar aí, se pode ter, como que isso está se comportando, né, conforme o mix de produtos de vocês. E a segunda pergunta também mais pontual, pensando aí na nova fábrica de Mogi da Suspensis, queria ver se vocês teriam alguma atualização sobre o investimento, se está seguindo conforme o cronograma e se a inauguração ainda está prevista aí para o primeiro TRI de 2025. Obrigada. Obrigado, Fer, pelas duas perguntas aqui. A primeira, eu passo para o Estevão poder comentar um pouquinho sobre essa dinâmica de mercado, de market share, de concorrência.
E na sequência aqui, Sérgio, se você puder explorar um pouquinho como está o andamento lá até acho que a gente já pode aproveitar aqui e trazer tanto a Castertech em Mogi Guaçu quanto a Suspensis, que são as duas plantas na cidade, né? Então a gente já consegue explorar tanto uma quanto a outra aqui na tua resposta. Esteban, começa contigo. Obrigado, Davi. Fernanda, obrigado também pela pergunta, por nos acompanhar. Bom, acho que a gente explorou bem o mercado de semi-reboques aqui, né? Os volumes estão aqui no mercado, né? O mercado existe, a demanda existe. Mesmo com quebra de safra, a gente tem visto, ainda assim vai ser a segunda maior safra do Brasil, né? Ou seja, a necessidade de transporte continua existindo. Existe uma expectativa da safrinha de milho ser ainda melhor do que esperado, né? E isso a gente tem tido revisões para cima em relação a isso, é um bom indicativo, tá? E isso é tudo para chegar ao ponto de que a concorrência existe sim, mas não em nível predatório, né? A gente não tem visto guerra de preço de forma agressiva ou predatória que possa prejudicar a indústria como um todo, né? Tem visto assim uma consolidação cada vez maior dos principais players, né? Mas a gente não tem visto nenhum nível predatório em termos de competitividade ou de concorrência, tá? O market share também o Sérgio abordou bem, né? O nosso market share do primeiro trimestre sofreu com uma combinação de fatores negativos, né? Que não preciso explorar aqui novamente, mas a gente acredita nessa retomada, seja por esses ganhos de produção que a gente abriu mão no primeiro trimestre, mas que passa até a partir do segundo trimestre, seja também por uma maior disponibilidade de estoques de produto também, né? E aí, Sérgio, passo para você para comentar um pouco sobre as nossas operações em Mogi Guaçu. Fernanda, obrigado pela participação, pela pergunta. Tá tudo correndo bem lá em Mogi Guaçu. Nós temos duas, como o Davi já mencionou, na realidade, são duas novas atividades da Castertech com a fundição, usinagem de seus produtos. Essa operação, tivemos um pequeno atraso em decorrência de greve, e tivemos dificuldade para receber os equipamentos novos em função da greve, por parte das autoridades, para permitir o ingresso dos equipamentos no país, mas isso tudo foi superado e nós estamos agora já iniciando produção na Castertech de produtos que são muito necessários, ou seja, hoje nós adquirimos fora, né, muitos produtos que vamos integrar com esse ramp-up agora da nossa operação Castertech. Então, estamos prevendo aí melhorias de produtividade por parte dessa unidade, como com o início da operação da Castertech em Mogi Guaçu. E ali do lado também, em Mogi Guaçu, nós seguimos em franca construção da nova fábrica da Suspensis, que está on track para iniciar a produção em primeiro trimestre de 2025. Na realidade, estamos um pouco até adiantados com relação a esse cronograma. Então, estamos desempenhando bem no projeto de industrialização dessa nova atividade. Então, estamos indo muito bem, sim. Tá bem, obrigada, Fernanda, então, pela tua participação. Vamos para a próxima pergunta. Ela vem do Luiz Otávio Capistrano, que é analista sell-side do Itaú BBA. Bom dia, Luiz. Obrigada pela tua participação. Pode fazer a tua pergunta. Pessoal, bom dia. Queria começar agradecendo aqui pelo tempo de vocês, né, nesse momento tão difícil. Obrigado pelo profissionalismo de sempre. Desejo muita força aí para vocês todos, para os familiares, e vamos torcer para que essa situação se reverta o quanto antes. Sobre a pergunta, eu queria conversar um pouquinho sobre o mercado de trailers em US. A gente já falou bastante de 2024, então não vou perguntar sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco para os próximos anos. Eu tenho ouvido de alguns players sobre uma mudança de regulação sobre emissões que vai ter ali no mercado 2027, que poderia gerar um pre-buy em 2026, porém, dada a capacidade da indústria estar tão limitada frente à demanda, mesmo que no momento de baixa utilização está muito alta, alguma coisa poderia já respingar em 2025. Então, eventualmente, a gente poderia estar vendo
um vale de demanda agora em 2024 e logo na sequência 2 anos bastante fortes. Eu sei que talvez ainda seja um pouco cedo para falar sobre isso, mas já que a gente já discutiu bastante 2024, vou passar direto para esse tema. Vocês enxergam da mesma forma também? Como o que que você tem discutido com relação a isso? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, eu dou continuidade contigo, Sérgio, para poder endereçar o mercado americano aqui para os próximos anos. Embora a gente saiba, né, que é um longo prazo aqui, mas qualquer informação acho que a gente puder trazer para o Luiz aqui para contextualizar seria importante aqui. Passo para ti. Perfeito. Luiz, obrigado pela pergunta, Luiz Otávio. Luiz, eu faço parte lá de uma entidade equivalente, é uma mistura de Anfávia e Sindipeças americano. Eu sou um dos conselheiros dessa unidade. Eu acabei de retornar uma semana atrás, um pouquinho mais talvez, onde nós discutimos exatamente isso, e a tua leitura aí está extremamente alinhada com aquilo que nós discutimos por lá. Sim, existe o EPA, né, que é a versão americana do euro, né, mas com exigências um pouco diferentes, a maneira com que você reduz a poluição, os critérios não são os mesmos e os objetivos não, os objetivos macros são os mesmos, mas a forma é um pouco diferente, o quanto de particulados de uma tecnologia versus outra, mas o fato é que sim, 2027 entra em vigor uma nova regulamentação e as frotas americanas, baseadas em experiência anterior, elas sabem que elas não vão poder esperar até 2026 para iniciar o seu pre-buy. Então, a expectativa é que já de 2025 os volumes já comecem a crescer em função da mudança em 2027. Mas quando você olha no longo prazo e você vai normalizando os picos e os vales, o mercado ele é crescente. Então, eu estou tentando me referir agora a uma parte da sua pergunta, que foi o que acontece depois do pre-buy. Então, é esperado, sim, depois ali em 2027, uma redução de volumes, mas é uma redução, digamos, pontual. E se você for olhar sobre um horizonte maior de tempo, há um crescimento no mercado, a tal ponto que um dos grandes players americanos do mercado americano acabou de anunciar o lançamento de uma nova fábrica de caminhões para poder se preparar para essa nova situação. Então, para nós, Randon Corp, essa dinâmica ela é extremamente favorável porque ela tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado. Queremos ter maior participação no mercado americano, não apenas como semi-box, mas como autopeças também, no momento que o mercado está dizendo nós vamos crescer e vamos crescer bastante. Claríssimo, Sérgio. Muito obrigado pelo detalhamento. Mais uma vez, pessoal, força aí. Até mais. Obrigada, Luiz. Então, nós vamos para a nossa próxima participação aqui, que vai ser da Andressa Varoto. Bom dia, Andressa, obrigada. E pode fazer a tua pergunta. Bom dia a todos, obrigada. Primeiramente, também gostaria aí de prestar minha solidariedade a todo mundo aí no Rio Grande do Sul, que essa situação melhore o mais rápido possível e que todos estejam bem. Acho que a gente já explorou, enfim, muitos tópicos, né? Então, sobrou aqui uma questão do meu lado, dentro da vertical de autopeças, né? A gente já está vendo o mercado de caminhões, é, a produção reagindo bastante aí no ano contra ano, algo que ainda não se traduziu na receita da companhia, enfim, pelo fator do ERP, mas no livro vocês também mencionam a questão dos fundidos para o mercado agrícola, né? A gente sabe que esse setor, esse segmento de máquinas está de fato vem de fato caindo, e também a redução de volumes para montadoras, né? Então, só pensando aí em como a gente pode pensar na evolução da receita dessa vertical para os próximos trimestres, né? Como vocês também mencionaram, em abril a gente já viu um aumento da produção de caminhão de 60%, né? Como que vocês pensam essa
a receita, né, de autopeças reagindo aí a essa produção de caminhões, dado esses outros fatores aí que estão influenciando. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Andressa. Eu vou passar essa resposta aqui para o Esteban poder contextualizar. Só lembrando que a gente teve, né, no nosso primeiro trimestre aqui, apesar dos efeitos do RP que pegaram todas as nossas verticais, né, não é exclusivo da montadora, foram todas afetadas, ainda assim a nossa vertical autopeças conseguiu crescer receita versus, né, na comparação com o primeiro tri do ano passado. Então, digno de destaque isso, né, com 6 dias úteis a menos ter tido essa performance. Mas, Esteban, passo para ti aqui para poder trazer um pouco mais de contexto aí sobre a dinâmica de mercado e o que pode afetar aqui a nossa vertical de autopeças. Perfeito, Davi, obrigado. Andressa, obrigado também pela pergunta. A nossa leitura é que ela está muito alinhada com a FAB e com o Fenabrave, ou seja, essa expectativa de crescimento de produção na ordem aí de 10 a 30%, dependendo da família, né? E as nossas verticais de autopeças, elas têm uma conexão direta com esse crescimento de caminhões, né? Hoje, eu diria assim, as autopeças, ela tem quatro fontes de receitas principais, né, que é os contratos de fornecimento para as montadoras, para todas as principais montadoras de caminhão no Brasil. A gente tem uma segunda fonte que é o contratos ou fornecimentos para produtores de semi-reboques, né, assim como as nossas autopeças fornecem para semi-reboques Randon, nós também fornecemos para outros fabricantes de semi-reboques também. A terceira frente que você observou bem, que é a parte agrícola, essa sim está sentindo um pouco de redução, né, um arrefecimento na demanda. E uma quarta frente que a gente vem explorado e tem sido bastante vocal na intenção de crescer, que é também a reposição em autopeças, com um mercado endereçável menor do que seria o de produtos Fras-le, por exemplo, de controle de movimentos, pela natureza de desgaste, né? Mas ainda assim é um mercado que a gente vem querendo crescer também. Além de, claro, o quinto ponto, que seria o mercado externo, exportação ou produção no mercado externo, né? Mas, voltando para a parte de caminhões, né, o que a gente observa no primeiro trimestre, o principal efeito foi, sim, a utilização do ERP. Se a gente olhar, excluindo esses efeitos, né, ou se a gente olhar a receita por dia útil, a gente teria crescido até 15% a receita de autopeças, o que já está bastante mais em linha com o crescimento do mercado também. E lembrando que dentro da distribuição do ano, geralmente o primeiro trimestre é o mais fraco deles, né? Por acumular férias coletivas, né? E período aí de carnaval, principalmente entre janeiro e fevereiro, são meses bastante devagar em termos de produção. E a gente tem aí o segundo e terceiro trimestre mais fortes, tanto pelos dias úteis como pelo ritmo de produção também. E aí, por último, lembrar esse ano, em novembro, nós temos a Fenatran, que ela deve demandar uma produção adicional, seja no quarto trimestre ou até mesmo no terceiro trimestre, pela antecipação de alguns pedidos, tá? Perfeito, muito obrigada, Esteban. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Ela vem do Felipe Lenza, que é analista sell-side do Citi. Bom dia, Felipe. Pode fazer a tua pergunta. Obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de me solidarizar com todos devido aos eventos ocorridos no Rio Grande do Sul. A minha pergunta seria mais referente a adiante. A Randon tem avançado na terceirização de frota pela JV com a Gerdau, mas ainda não está na terceirização completa, atendendo os clientes desde a alocação do veículo até a oferta dos operadores de máquinas. É uma das metas da JV estar na terceirização completa? Sei que é uma pergunta que seria melhor endereçada ao Fábio, mas se puderem também dar um pouco mais de cor sobre como adiante tem se desenvolvido. Obrigado. Obrigado, Lenza, pela pergunta. Paulo, eu vou passar para você poder comentar um pouquinho sobre a Adiante e contextualizar aqui como é que estão os negócios, enfim, para poder endereçar a pergunta do Lenza. Obrigado. Bom dia, Felipe. Muito obrigado aí pela sua pergunta, pela mensagem solidária, tá? Sobre adiante, estamos indo muito bem, tá? Em crescimento contínuo e nós buscamos um diferencial ali na adiante com o pacote de serviços, tá?
Então, esse é o nosso objetivo. Então, termos a manutenção, oferecendo também serviços de telemetria, né? De fato, o nosso objetivo, eu digo, dos sócios endereçados aí para o time da Adiante é justamente esse, ou seja, pacote completo, não só os ativos, mas todos os serviços atrelados a isso, tá? Perfeito, obrigado. Vamos então para a nossa próxima pergunta, que vem do Marcelo Mota, que é analista sell-side do JP. Bom dia, Marcelo. Obrigada pela tua participação. Áudio liberado para a tua pergunta. Opa, bom dia a todos aí. Minha solidariedade aí também ao pessoal no Rio Grande do Sul aí, que a situação se resolva logo aí para todo mundo. Dois pontos que o pessoal não tocou ainda. Primeiro, a questão de vagão, né? Enfim, acho que a gente após tri, a gente espera aí que esse segmento tenha uma recuperação, né? Não sei se tem algum update, alguma coisa diferente aí para comentar. E o segundo ponto, a questão da alíquota efetiva de imposto, né? Acabou ficando, né, um pouco mais alta, acima ali dos 34%, né? O governo tem feito uma série de programas aí, depreciação acelerada, tudo para tentar, enfim, trazer um benefício para o setor, só entender se a gente poderia esperar essa taxa aí um pouco menor daqui para frente, enfim, se passou algum on-off ali nesse primeiro tri para elevar essa taxa. Obrigado, gente. Obrigado, Mota, pela pergunta. A primeira aqui eu vou passar para o Esteban poder comentar rapidamente aqui sobre o mercado de vagões e a expectativa que a gente tem. E segundo, a segunda pergunta, Paulo, se depois você puder endereçar aqui, ela também é uma pergunta do seu Antônio Risso, que veio por escrito, então a gente já atende tanto a pergunta do Mota quanto do seu Risso aqui, falando sobre a alíquota efetiva. Esteban, começo contigo. Obrigado, Davi Mota. Obrigado pela pergunta também. Acho que é bom lembrar, né, a nossa vertical montadora, além dos semi-reboques de peças de reposição, exportação também tem exposição para vagões. Nos últimos 5 anos tem sido bastante tímido, né, mas isso por uma função de demanda como um todo. Esse ano a gente tem já uma perspectiva pelo menos melhor do que foi o ano passado, pelo fato de termos já em carteira 180 vagões a serem produzidos pela Vale, que devem começar a ser entregues a partir do segundo trimestre desse ano aqui, né? Em relação a novos pedidos, existem algumas cotações no mercado, ainda não é aquele mercado que a gente estima potencial para o Brasil, na ordem de 3 a 4 mil vagões por ano. A gente ainda fala de um mercado menor do que isso, né? Mas pelo menos existem sinais de retomada, né? E lembrando que essa retomada ela vem principalmente de dois fatores, né? O fato das principais concessionárias, operadores de ferrovias renovarem as concessões e, num primeiro momento, investir no aumento da malha ferroviária. E o segundo fator eles também têm estudado aumentar a eficiência na quantidade de vagões puxados por locomotiva, né? Isso vai demandar também um aumento de material rodante, como a gente chama, que é o vagão. Então, de prático, é esse pedido que nós temos na carteira, pelo menos outros 2 pedidos em negociação no mercado, e uma perspectiva de futuro aí de uma melhora, um maior investimento na parte da matriz ferroviária no transporte brasileiro, né? E aí, Paulo, passo para você comentar um pouquinho sobre a alíquota efetiva. Mota, muito obrigado aí pela sua pergunta, pela mensagem de solidarização conosco. Sobre o imposto de renda, na realidade, nós seguimos as diretrizes do CPC 32, tá? Nós temos uma política de projeções de considerar os próximos 10 anos. Então, o que mudou nesse trimestre foi a não contabilização de impostos diferidos sobre prejuízo fiscal de algumas das nossas empresas, tá? Sempre lembrando que isso não é perdido, isso é off-balance, né? Ele se mantém ali. E no momento que a gente reavaliar essas projeções, a gente poderia retornar aí pros nossos resultados, tá? Então, a gente considera isso como sendo algo
temporário, né? Não dá para dizer aqui, olha, vai mudar no segundo trimestre, no terceiro trimestre, mas a gente pode dizer que é temporário essa reconsideração, tá? Esse foi o principal fator. Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, Silvano. Bom, eu já vou passar aqui para a próxima pergunta. Na verdade, ela é a mesma pergunta aqui que a gente recebeu por escrito de 4 diferentes analistas, do Pedro Soares, Matheus Varela, da Débora Borges e da Larissa Vilar, todas elas pedindo sobre a situação aqui no estado, como a gente tem enfrentado, qual o impacto nos nossos negócios. Então, de maneira abrangente, Sérgio, eu vou passar para você poder responder um pouquinho, tanto quanto a gente já informou o mercado por meio de comunicados, né, da paralisação que a gente teve de 2 dias semana passada, mas também como está o andamento até agora e o que a gente tem observado aí nas diferentes unidades operacionais que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Pessoal, obrigado a todos vocês pelo questionamento e pela participação nesse nosso evento também. Sem dúvida nenhuma, é a maior catástrofe do nosso estado. Os números são fluidos, evolvem diariamente. Já estamos com o estado do Rio Grande do Sul nos aproximando de 100 óbitos, 150 mil pessoas desabrigadas. Os números são realmente estratosféricos e uma situação extremamente delicada. Por um lado positivo, a cultura no Rio Grande do Sul, ela é muito, vamos enfrentar, vamos nos dar as mãos e fazer aquilo que tem sido feito. Então, a solidariedade aqui é ímpar e isso tem acontecido, os movimentos realmente são gigantescos. E temos tido apoio de todos os estados do Brasil de maneira sem proporções, sem histórico, digamos assim. Então, muita coisa boa acontecendo como apoio advindo do restante do país também. Para nós, como Randon Corp, nós, em primeiro lugar, temos a felicidade de não termos perdido nenhum funcionário, porém, familiares de funcionários, sim, perderam a vida em função de desabamentos, avalanches e coisas assim, aqueles que residiam próximos a encostas, principalmente aqui na região da Serra. Isso já aconteceu mais ao final da semana passada. Nós instituímos ali o nosso comitê de crise rapidamente na semana passada. Na nossa Fras-le Mobility, na terça-feira à noite, nós já começamos a paralisar as nossas operações. No restante, operações locais, me refiro, não no Brasil inteiro, obviamente, apenas as locais. E na quinta-feira pela manhã, nós iniciamos a paralisação das restantes operações que nós tínhamos, mantivemos apenas um staff mínimo para situações críticas e deixamos de operar até o final do domingo, e na segunda-feira ou domingo à noite já reiniciamos em quase todas as operações num ritmo normal, com exceção da nossa empresa Controil, que faz parte do grupo Fras-le, que teve um alagamento bastante grande e essa operação continua paralisada. Então, nossas operações, de uma maneira geral, nós retornamos na segunda-feira, estamos produzindo bem próximos da normalidade, quer seja a nossa montadora, quer sejam as autopeças, quer seja a Fras-le material de fricção aqui na Serra. Todas as nossas operações aqui locais, elas retornaram. Tivemos, sim, problemas de entrada, rotas terrestres para abastecimento de matéria-prima para escoamento de produtos finais. Temos rotas hoje, são rotas mais longas, mas nós estamos conseguindo escoar os nossos produtos, estamos conseguindo receber, sim, matéria-prima.
As nossas preocupações maiores são, nesse momento, ainda com essa operação Controil, que fica em São Leopoldo. A fábrica foi alagada, ainda tem um pouco de água, o terreno não é nivelado, então na parte mais baixa nós ainda temos um pouco de água, mas não temos ainda uma visão clara de quando poderemos retornar. Ah, e o nosso pessoal da nossa DB Server de Porto Alegre, que não é uma operação industrial, ela é mais na parte administrativa, software, mas também não temos condições de precisar quando vamos conseguir retornar à operação com o nosso time da DB Server. Ah, o número de desabrigados na região de São Leopoldo e de Porto Alegre é bastante alto. Nós temos, só para dar uma ideia para vocês, em torno de 450 colaboradores na Controil e um terço deles estão fora das suas residências, estão desabrigados. E nosso time da AREB, o último número que nós tínhamos eram 36 famílias também desabrigadas. Mas temos dado apoio, conseguimos diretamente elementos, né, de primeira necessidade, conseguimos fazer chegar. Ontem conseguimos o protocolo, porque na sequência você está sob enchente por tanto tempo, então os aspectos de doenças nos preocupam bastante. Ontem nós começamos, definimos um processo já para iniciarmos vacinações, prevenções para outros tipos de atividade. Então, temos a preocupação com o tempo. Ontem à noite voltou a chover, graças a Deus não foi uma intensidade tão grande, mas para os próximos dias temos previsões de chuva em várias regiões. Estamos torcendo para que isso não volte a complicar a situação. Mas, se não complicando, nós esperamos aí nos próximos dias ter mais clareza de quando essas duas operações vão poder retornar. Mas as grandes operações nossas já retornaram, já estão operando, e a nossa empresa como um todo tem tido um engajamento muito grande no sentido de dar apoio não apenas aos nossos colaboradores e seus familiares, mas todas as comunidades onde nós participamos. Então, nossos times têm trabalhado muitos por longas horas e vamos continuar fazendo isso. Então, outra vez, é a maior catástrofe, muito impactante, mas estamos evoluindo na direção correta, cuidando das pessoas em primeiro lugar, e agora já repensando no apoio que nós vamos dar e iremos dar para que todas essas famílias afetadas possam reiniciar as suas vidas. Como nós falamos, uma coisa, você está fora de casa, o dia que você retornar para casa e descobrir que não sobrou nada, essas famílias vão ter dificuldade, né, de se recuperar, de poder querer trabalhar, e nosso papel vai ser fundamental para trazê-los de volta aqui. Obrigado, Sérgio. Eu vou também pegar mais uma pergunta aqui que está por escrito do seu Antônio Risso. É uma segunda pergunta, Paulo, que eu vou endereçar para você. Ele pergunta aqui sobre correção monetária, né? Mas eu acho que a gente pode endereçar a questão de Argentina como um todo aqui, né? O que a gente tem observado um pouco aí, tanto do país quanto dos impactos que a gente viu no trimestre. Então, se você puder comentar um pouquinho aqui para a gente, eu agradeço. Senhor Antônio, muito obrigado pela pergunta. Vocês devem se recordar que no quarto trimestre do ano passado, nós tivemos um efeito contábil bastante negativo nos nossos resultados na Argentina, em função de uma desvalorização muito grande do câmbio daquele país, tá? Porém, o que nós vimos nesse primeiro trimestre foi um câmbio estável lá na Argentina. O país, aos poucos, vem conseguindo também reduzir a sua taxa de inflação. Tem muita coisa ainda a ser feita, mas
tendo em vista, então, que o índice de inflação vem caindo e a gente teve um câmbio mais ou menos estável, nesse trimestre os efeitos de Argentina foram bastante positivos. Por quê? Principalmente pelo fato de que nós temos naquele país ativo imobilizado, né? As nossas plantas industriais, os terrenos, os nossos estoques. Então, esses bens, eles têm o seu valor como se fosse uma moeda forte, né? E então, baseado nessa estabilidade do câmbio local, eles geraram efeitos contábeis positivos. Sempre ressaltando que esses efeitos, tanto negativos quanto positivos, são econômicos, ou seja, eles não têm efeito cash. Mas essa é a principal justificativa no contexto nas nossas operações naquele país. Obrigada, Paulo. Então, agora nós vamos para a última pergunta da videoconferência de hoje, que vem do analista sell-side do Bank of America, que é Gabriel Frazão. Gabriel, você está conosco? Opa, pessoal, obrigado pelo espaço aqui e pelo profissionalismo de vocês. Teria uma pergunta sobre a margem da divisão de autopeças, né? Se por um lado a maior produção de caminhões que a gente vai ver esse ano, ela tende a ser positiva, isso daí também faz com que vocês façam o outsourcing de alguns processos que vocês acabaram internalizando no ano passado. Queria entender qual vocês acham que deveria ser o impacto líquido na margem dessa divisão, e se a gente deveria ver um crescimento da margem em 2024 em relação a 2023 nessa divisão. Mais uma vez, obrigado aqui. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Eu vou passar ela para o Esteban poder endereçar. Só lembrando que aqui o outsourcing aqui a gente comenta usualmente para Castertech, né, em função da capacidade de fundição. Então, só para colocar em contexto aqui, antes do Esteban responder, seria essa questão aqui, Esteban, que a gente poderia endereçar aqui para o Gabriel. Perfeito, Davi. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. De fato, aqui, então, a sua leitura está correta, né? Existe essa perspectiva de maiores volumes, a reboque de um mercado, de uma produção de caminhões mais forte aqui para esse ano aqui, né? Retomada em relação ao ano passado, onde a gente teve a transição de motorização, né? Do Euro 5 para o Euro 6. Ainda assim, é preciso lembrar que boa parte dos contratos das nossas autopeças, elas estão negociadas com as montadoras de forma a travar um spread, ou seja, a gente não tem grandes ganhos pela diminuição de custo fixo, da mesma forma que a gente não observou grandes quedas, como foi o ano passado, por exemplo, quando a gente teve volumes menores, tá? Existe sim esse impacto de terceirização de parte da produção de Castertech. Por outro lado, aqui, assim como é verdade que a gente vem trabalhando na melhoria de eficiência e produtividade na montadora, também isso é verdade nas demais verticais, né? Algo que a gente fica desafiando o nosso time o tempo inteiro, com follow-ups mensais em relação a essas iniciativas e quantos efetivamente estão surtindo efeito. Então, a tendência é que elas acabem equilibrando, né? Eventualmente, um detrator da maior terceirização e outsourcing de produção de Castertech é compensado pelo maior volume ou pela maior eficiência em conjunto, tá? Enfim, super claro, Esteban. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, assim, nós encerramos a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos. Foram mais de 10 perguntas, com certeza, um recorde aqui na videoconferência. E agora nós passo a palavra ao Sérgio para o encerramento, sua mensagem final. Obrigado, Caroline, mais uma vez. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pela solidariedade de todos vocês. Como de sempre, todos nós aqui estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que vocês precisem. Por favor, não deixem de nos procurar. Uma boa tarde a todos e até o próximo evento. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais, Boa pessoal. tarde, obrigado, pessoal.